Queridos irmãos, queridas irmãs, essa repreensão que Jesus faz àqueles que ele tinha diante de si, os mestres da lei e fariseus, que lhe pediam um sinal, ou seja, que ele realizasse um milagre para que eles então acreditassem nele. No fundo, o tratavam como uma espécie de showman, uma espécie de apresentador que deveria fazer coisas extraordinárias, quase que uma espécie de show de calouros, ou seja lá o que fosse, que tantos esses que hoje em dia tem aí, American Got Talent ou Brasil Got Talent, sei lá o quê, e querendo que Jesus então provasse que ele tinha o poder que ele, na sua pregação, dava a entender que possuía. E Jesus então afirma que aquela curiosidade maliciosa daqueles que ele tinha por diante não seria saciada, mas que ao contrário, o único sinal que eles teriam seria aquele de Jonas. E faz Jesus referência a esse profeta do Antigo Testamento, que foi mandado por Deus para pregar a conversão numa cidade pagã, chamada Nínive. E o profeta, não querendo fazer com que os pagãos se convertessem, porque ele achava que os pagãos deveriam mesmo era perecer, morrerem, e ele tenta fugir de Deus, e aí acaba entrando num barco, o barco naufraga, ele tenta fugir de qualquer maneira, vem um peixe, uma baleia provavelmente, e o come, depois o joga de volta em terra firme, e no final das contas ele acaba aceitando ir pregar para os ninivitas, e esses se convertem. E Jesus usa o sinal, sobretudo, da baleia, ou seja, que Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, usando isso como uma metáfora para o sinal que ele realizaria ao ressuscitar. E também faz referência à Rainha do Sul, aquela figura que vai visitar Salomão, o filho do rei Davi, que era conhecido pela sua sabedoria, que o destacava diante de todos os demais reis do seu tempo. E eis que essa rainha do sul vai escutar a sabedoria de Salomão. É interessante aqui que nas 2 imagens que Jesus usa para criticar os mestres da lei e os fariseus, ele faz referência a pagãos, ou seja, homens e mulheres que não tinham a fé no verdadeiro Deus e que aceitaram acolher a verdade de Deus diante de um que Deus tinha mandado. No caso, Jonas ou então Salomão. E Jesus repreendia os seus justamente por isso, porque Deus enviara o seu próprio filho e eles não foram capazes de acolhê-lo. Mais ainda, se os ninivitas, que eram pagãos, se converteram, se a rainha do sul se deixou admirar pela sabedoria de Salomão, o que fizeram os concidadãos de Jesus? O que fizeram aqueles que tinham a sua mesma raça e a sua mesma religião? O condenaram e deixaram com que ele fosse crucificado pelos romanos. Nesse sentido, a primeira leitura de hoje do livro do profeta Miqueias, que foi um profeta em Israel no século VIII a.C., foi contemporâneo do profeta Isaías. As palavras que são palavras também de repreensão do profeta, que imagina uma espécie de processo num tribunal de Deus contra o seu povo, pela ingratidão do povo. E aí o profeta transmite essas palavras de dor de Deus diante da ingratidão do seu povo. Povo meu, que é que te fiz? Em que te fui penoso? Responde-me. Eu te tirei da terra do Egito e te libertei da casa de servidão, e pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. Deus que mostra
que, apesar de ter feito tudo pelo seu povo, o seu povo rejeita. Essas palavras de Miqueias, e aqui podemos fazer uma conexão direta com aquilo que Jesus fala no Evangelho e com que nós celebramos na liturgia. Essas palavras de Miqueias são parte dos chamados lamentos que nós fazemos na Sexta-feira Santa, durante a celebração da Paixão do Senhor. De fato, quando há o momento da adoração da cruz, ou seja, quando é colocada a cruz, e nós então começamos ali a fazer orações diante da cruz, essas orações vão justamente fazer referência e se inspirar nas palavras de Miqueias. Leio para vocês o que a liturgia diz na Sexta-feira Santa, nesse momento da adoração da cruz. Que te fiz, meu povo eleito? Dize, em que te contristei? Que mais podia ter feito? Em que foi que te faltei? E a resposta é: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. No fundo, isso que Jesus repreendia aos mestres da lei e aos fariseus, e que Miqueias repreendia, e o que a igreja nos faz repetir no dia em que comemoramos o sacrifício de Jesus na cruz, é uma realidade a qual todos nós estamos como que expostos, que é a da ingratidão, que é de se esquecer, talvez não com uma vontade direta e objetiva, como era o caso, talvez, dos fariseus e mestres da lei, mas uma ingratidão, às vezes, porque a nossa relação com Deus é uma relação superficial, que quando precisamos, nós devotamente nos colocamos diante dele. Porém, quando tudo vai bem, nos esquecemos. Colocamos Deus não como a prioridade, não como aquele que vem em primeiro lugar, mas, se muito, e aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, façamos um exame de consciência. Eu também estou fazendo, porque, infelizmente, nem sempre coloco a Deus em primeiro lugar, mas, às vezes, reservo a Ele aquilo que sobra do meu tempo. E é disso que hoje o Senhor nos chama a atenção. E que bonito, também voltando à primeira leitura do profeta Miqueias, quando o profeta então coloca na imaginação do homem, da mulher que se arrepende e como que fica consciente da gravidade de ter deixado Deus de lado, de ter ofendido a Deus, e aí pensa: o que eu posso então oferecer em compensação a Deus? Uma multidão de touros em sacrifício, rios de óleo. Aí chega inclusive a afirmar algo absurdo: será que teria que sacrificar o meu filho, oferecer o meu filho em sacrifício para que Deus não me castigue? E aí vem a resposta de Deus, o que ele pede. Olha só, vou repetir aqui, no capítulo 6 do profeta Miqueias, versículo 8. Foi-te revelado, ó homem, o que é o bem, o que o Senhor exige de ti. E essa é a resposta de Deus para mim e para você hoje, diante dos momentos em que nós reconhecemos que não somos sempre devidamente agradecidos, que não sabemos reconhecer. Olha o que Deus nos diz. O Senhor exige de ti, principalmente, praticar a justiça e amar a misericórdia, e caminhar solícito com teu Deus. Deus não nos pede coisas absurdas, queridos irmãos, queridas irmãs. Não nos pede sacrifícios que vão destruir a nossa vida, que vão nos fazer mal. Todo o contrário, Ele nos ama. E é justamente por isso que Ele nos chama a atenção, para que sejamos agradecidos, porque sendo agradecidos vamos experimentar ainda mais esse amor que Ele tem por nós. E, portanto, o que devemos fazer é simplesmente procurar praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar ao lado dele. Afinal de contas, quem caminha ao lado dele sabe que sempre está abençoado, sabe que sempre está protegido. Assim, queridos irmãos, que as palavras do Salmo 49 possam hoje não somente nos inspirar,
mas nos servir de confirmação nesses bons propósitos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.